Agora sim, oficialmente, sejam todos bem-vindos na aula de hoje, como fazer 3 vezes mais dinheiro. Gente, essa live não é sobre vender coisas na internet, não é sobre essas coisas de passes de mágica que o pessoal inventa na internet, de que você vai virar milionário da noite para o dia. Não. Aqui é como quebrar o teto financeiro. É um complemento da aula O Dinheiro é Sistêmico. Então, se você está aqui agora e não assistiu a aula O Dinheiro é Sistêmico, assista logo em seguida, porque lá você vai entender o fluxo do dinheiro na sua vida. Como é que o dinheiro entra, o tempo de permanência, qual é a saída do dinheiro. Isso, assim, ó, tá muito ligado ao porquê você não faz o dinheiro que você gostaria. Então, é importante que você entenda. No finalzinho da aula, tem uma dinâmica muito interessante também que vai te ajudar muito. E hoje a gente vai falar sobre o dinheiro. Não, dinheiro sistêmico que já falou. A gente vai falar sobre como fazer 3 vezes mais dinheiro. Hoje eu estou fazendo a aula aqui no Zoom e parte da aula estou transmitindo no Instagram. Se você quer ter acesso à aula completa, vai ter que entrar no Zoom. E aqueles recadinhos básicos. Hoje eu estou com 2 câmeras, então, gente, às vezes eu vou ficar de lado para alguém, mas é só porque eu estou de frente para uma das câmeras. E se você está ouvindo alguma coisa que eu falei e que fez sentido para vocês, ou que você pensou, nossa, era o que eu precisava ouvir nesse momento, eu vou pedir para que vocês coloquem tanto no chat da aula quanto no chat da live, já valeu. Assim eu entendo que está fazendo sentido para vocês. Eu não quero ficar aqui tomando o tempo de vocês com algo que não faz sentido. Então, para mim é muito importante. Outro recadinho, vocês estão de parabéns. Quem está aqui comigo agora, numa quinta-feira, 8h20 da noite, é porque já está um passo adiantado. Tem tanta gente reclamando que não entra dinheiro, tem tanta gente reclamando que a culpa é da economia, tem tanta gente reclamando que nunca consegue chegar lá, mas a oportunidade está aqui e você está aqui. Então, Bianca, você já sabe qual é o seu futuro, né? E Então, se você já está aqui, é porque você já está um passo adiante. Então, parabéns. Você já está mostrando que você não é uma mulher qualquer, porque mulheres comuns não alcançam o extraordinário. E uma mulher comum, ela não está aqui numa quinta-feira nessa aula. Então, gente, vamos lá. Eu quero começar essa aula com vocês já colocando uma atividade, já colocando um desafio aqui para vocês. Quem puder, faça. Quem não puder fazer, porque vai precisar do celular ou do notebook agora, vocês se imaginem fazendo, porque o importante é o resultado final. Então, abra aí agora uma página no Google e pesquisa venda de casas. Acesse o primeiro site que aparece aí e vai procurar uma casa para você comprar. Ali nos filtros, tem um filtro de tanto até tanto o valor da casa. Coloca o seu filtro. Até quanto você pagaria numa casa? Vou dar um tempinho para vocês. Vocês estão achando que eu tô louca, né? Mas não tô. Vai fazer sentido. Esse limite, esse filtro de tanto até tanto que você colocou na compra da sua casa é o seu teto financeiro. Você acredita que você só pode pagar até isso numa casa. Talvez não seja a casa que você gostaria de morar, mas é até isso que você pode pagar nessa casa. Esse é o seu teto financeiro. O teto financeiro, ele é o limite que você acredita que você pode, que você consegue, que você merece, que você é capaz de alcançar. Aí agora você está pensando, não, Adriele, mas aqui na minha realidade, hoje, eu só consigo isso. Ok, e você pretende continuar nessa realidade até quando? O teto financeiro não é sobre o agora, é sobre o que você acredita, sobre o que você vai atrás. Porque, gente, se você tem um filho e esse filho está precisando de 10 mil reais para fazer uma cirurgia, senão ele morre, você vai deixar ele morrer porque você não faz 10 mil reais no mês?
ou você vai ir fazer o que precisa ser feito para alcançar esses 10.000 reais? O teto financeiro é sobre isso. Você não deixaria o seu filho morrer. Você daria um jeito de fazer esses 10.000 reais, porque você precisa fazer esses 10.000 reais. Só que quando não é algo drástico assim, você coloca um outro limite. Quando não é algo drástico assim, você fala: "Não, Adélia, não posso entrar no projeto Mulher de Sucesso, não tem esse valor agora". E nunca vai ter, porque se você não investe em você, você não desenvolve. O seu teto é aquilo que você acredita que consegue, é aquilo que você acredita que você é capaz, que você merece. Então esse exercício de você colocar ali a compra da sua casa é para você ter uma visão agora, uma visão real, de até quanto você acredita que você consegue, que você pode, que você merece. E se você chegou e pensou: "Nossa, nem vou fazer isso, porque eu não tenho nem como pensar nisso agora", você nunca vai comprar a sua casa então. Porque, de novo, é o quanto você acredita, é o limite que você colocou. Talvez hoje, com a sua renda de hoje, você não consegue, mas lembra, se você fizer o que precisa ser feito, você vai alcançar. Se o seu filho estivesse precisando de 10.000 reais, você faria o que seria necessário fazer. Mas e para a sua casa, por que é que você não faz? Para entrar no projeto Mulher de Sucesso, por que que você não faz? Para fazer um curso, por que que você não faz? É o limite que você colocou. O teto financeiro, ele não é sobre o dinheiro que você tem, é sobre a sua mente, é sobre o que você acredita, é sobre o que você colocou na sua cabeça que é o suficiente, que é o necessário, que é o possível. Eu vou usar a minha vida como um exemplo. Hoje eu tenho a minha própria casa, o meu próprio carro. 10 anos atrás eu pensava: "Não, gente, comprar casa, comprar apartamento para quê? Tem que comprar para ficar pagando aluguel é a mesma coisa que ficar pagando o financiamento de uma casa. Então para que é que eu vou querer comprar? Dirigir não preciso, eu não gosto de dirigir, não quero ter carro, fico andando de ônibus, é tranquilo, ando de Uber, tá bom". Gente, isso aqui era o meu teto financeiro, tá bom. Não preciso de uma casa, eu não preciso de um carro. O que eu já tenho é o suficiente, é o necessário para quê? Para minha sobrevivência. Mas agora me pergunte, é melhor ter um carro? Com certeza é melhor ter um carro. É melhor ter minha casa própria? Com certeza é muito melhor ter a minha casa própria. Só que na mentalidade daquela época, não fazia muito sentido. No limite, no teto financeiro que eu tinha naquela época, era um gasto desnecessário. E eu quero que vocês gravem isso agora. Gasto desnecessário. Quais são os gastos desnecessários que vocês vêm adiando mês pós mês, mês pós mês, mês pós mês? Muitas vezes esse gasto desnecessário que você vem adiando poderia te colocar um patamar acima, mas aí você sai do básico, você sai do padrão. O teto financeiro, ele não surge do nada. O teto financeiro, se você assistiu a aula O Dinheiro é Sistêmico, sabe o que eu vou falar agora. O teto financeiro é a informação que você já vem na sua mentalidade. É o programinha de funcionamento que você já nasceu. E aí você mistura com as suas crenças, você cria o seu teto financeiro. Gente, quando eu consegui o meu primeiro salário de 4.000 reais, eu achei que eu estava arrasando, ganhando muita coisa. A Júlia falando que não sabe o teto. Júlia, a Júlia acabou de entrar na aula. Eu comecei a aula justamente passando um exercício prático para identificar qual é o teto financeiro. Como não faz muito tempo que eu passei, eu vou passar aqui para você agora. Mas depois você assiste a gravação para pegar toda a explicação, tá? Abre aí agora uma aba no seu navegador e pesquisa venda de casa. Clica no primeiro link que abrir para você aí
e coloca ali no filtro de valor de tanto até tanto você está disposta a pagar numa casa. Esse é o teu teto financeiro. E aí depois tu assiste a aula no início, para você pegar a explicação de como eu liguei uma coisa na outra, tá? Mas é o jeito mais prático de você entender qual é o seu teto financeiro. O teto financeiro, ele é a programação de funcionamento que você já vem do seu contexto familiar, mais as suas crenças. Então, se você cresceu, por exemplo, numa família onde ter um carro não era necessário, porque todo mundo se virava de bicicleta, todo mundo se virava de ônibus, você vai crescer com a mentalidade de que tá tudo bem não ter um carro. Vai, que nem eu, né? Desnecessário. Para que é que eu vou querer pagar um carro se eu posso ficar andando de ônibus, se eu posso ficar andando de Uber? É um gasto desnecessário. Quando você começa a querer passar desse teto financeiro, é onde você começa a olhar para as suas crenças e tentar derrubar essas crenças. Mas o que que acontece? Autossabotagem. Quem é empreendedora vai saber como isso funciona. Quando num mês você vendeu muito, assim, ó, extrapolou todo o salário que você acreditava que precisava ganhar, assim, sabe? Extrapolou. Nunca tinha ganho tanto dinheiro. Se você ainda está preso na crença do seu teto financeiro, no próximo mês você vai se sabotar. Os clientes vão parar de chegar, você vai parar de vender. Por quê? Porque o teu teto financeiro te mantém no básico. O seu teto financeiro, ele não te permite subir um degrau. E é de degrau em degrau que você quebra o teto financeiro. A primeira vez que eu peguei um emprego CLT que pagava 2.500, eu achei que seria o melhor emprego da minha vida. Até ter conseguido promoções que me deu até 4.000 reais. Até eu descobrir que com 4.000 reais a gente não vive uma vida digna. E aí as coisas foram subindo, foram subindo. Então a Adriele de 10 anos atrás acreditava que era desnecessário ter a casa própria, comprar um carro, porque era o meu básico, era o meu teto. Esse era o teto financeiro. Aquilo que eu acreditava que eu merecia, aquilo que eu acreditava que eu podia, aquilo que eu acreditava que seria o suficiente. Então hoje, se vocês analisarem a vida de vocês, perfeito, Júlia. Muita gente só quer dinheiro para pagar as contas, e era esse ponto que eu ia chegar. O teto financeiro de vocês, lembra, é um limite mental de crenças e não um limite financeiro. Se hoje você não tem para comprar uma casa e você evita desejar ter uma casa, você nunca terá um dinheiro para comprar uma casa. Porque você já colocou na sua cabeça que você não tem como, você não vai ter condições. E por que é que a maioria das pessoas nunca consegue ascender financeiramente? Porque é isso que a Júlia falou. A Júlia falou que muitas pessoas pensam em fazer dinheiro só para pagar as contas. Se você hoje está olhando para o seu dinheiro como olhos de desespero e pensa: meu Deus, eu preciso de dinheiro para pagar as contas, adivinha o que vai acontecer com você? Você vai fazer dinheiro só para pagar as contas, porque o seu teto é X para pagar as contas. Você precisa ter uma mente acima, que é o exemplo que eu trouxe. Se o seu filho precisa de 10.000 reais para sobreviver, porque ele precisa de fazer uma cirurgia, você vai fazer o que precisa ser feito e vai conseguir. Quando você tem um teto financeiro muito limitado, você não tem uma meta, você não tem um objetivo, a sua meta é pagar conta. E aí você vai fazer dinheiro para pagar conta. E vai fazer esse dinheiro sofrido ainda, porque quem é que gosta de levantar de manhã cedo para fazer dinheiro para pagar conta? Agora, quem é que gosta de levantar de manhã cedo para fazer dinheiro para ir viajar? Para ir comer num restaurante bom, para decorar a casa. Percebam, isso tudo é o teto financeiro, porque são crenças que te limitam. Ninguém vai fazer um trabalho feliz, sendo que teu objetivo é pagar conta.
Então você precisa ter um objetivo, uma meta, e esse objetivo não tem que ser drástico, com o seu filho precisa de uma cirurgia e tu precisa fazer R$ 10.000. Esse objetivo pode ser um objetivo bom, como, por exemplo, comprar uma casa. Hoje, o meu limite para comprar uma casa, sei lá, é R$ 200.000. Ok, você vai conseguir só uma casa de R$ 200.000, mas é essa casa que você quer morar? Não, na verdade, eu quero uma casa de 1 milhão. Ótimo, então agora faça o que precisa ser feito para fazer, para fazer 1 milhão e comprar essa casa. Oi, querido. Porque, gente, o que que eu quero que vocês entendam? O limite é imposto por vocês. Se vocês acreditam que só conseguem comprar uma casa de R$ 100.000, vocês vão fazer R$ 100.000. Se vocês colocam na cabeça de vocês que vocês querem uma casa de 1 milhão, vocês vão fazer 1 milhão. Mas não é em passe de mágica. E é aqui onde as pessoas confundem muito as coisas. As pessoas acreditam que pronto, então é só pensar isso e passe de mágica. Não, é fazer o que precisa ser feito. Por isso que eu trouxe o exemplo drástico do filho que precisa de uma cirurgia e está morrendo. Você não deixaria o seu filho morrer, você faria o que precisa ser feito. Se você tem o objetivo de trocar de casa e estabelece que você precisa de tanto para trocar de casa, você tem que fazer o que precisa ser feito. E aqui entra mais uma limitação do teto financeiro. Você acredita que você merece uma casa assim? Você acredita que você é capaz de ter uma casa assim? Para vocês terem uma ideia, naquela época que eu acreditava que não precisava de casa, que eu não precisava comprar minha casa própria, eu estava morando de aluguel e era a mesma coisa que comprar uma casa, eu tentava trocar de apartamento para ir para um apartamento melhor e eu não conseguia. Eu passei quase um ano procurando um apartamento melhor e eu não conseguia encontrar. Por quê? Porque eu não acreditava que eu merecia algo melhor. Não é à toa que eu não merecia comprar a minha própria casa. Quando vocês começam a entender que o teto financeiro é a limitação que você se coloca baseado no que você acredita sobre o que é o dinheiro, sobre o que você precisa, sobre o que você merece, você vai começar a entender que todos esses anos foi você mesmo quem se limitou. Quais foram as coisas que você queria muito fazer e você não fez? Sempre deixou para depois. E por que é que você deixou para depois? Porque você acreditava que não era o momento, porque naquele momento não tinha dinheiro, porque naquele momento não podia, porque naquele momento outra coisa era prioridade, e assim vai passando, assim vai passando, assim vai passando, e nunca é o seu momento. Então, na maioria das vezes, nunca é sobre dinheiro, é sobre prioridade. E eu posso falar assim, gente, com toda certeza isso, porque eu pego esses casos. Tem gente que chegou no projeto Mulher de Sucesso e falava: Adriele, quero fazer. É tudo o que eu preciso, mas eu estou precisando trocar o meu iPhone. Então, assim, gente, para o iPhone tinha. Para o projeto que colocaria ela num patamar acima, não tinha. São prioridades. E eu tinha uma cliente que ela vivia reclamando que ela nunca tinha dinheiro. Nunca tinha dinheiro, nunca tinha dinheiro. Ela entrou no projeto. O que que acontecia? Ela nunca tinha dinheiro, mas ela trocava de celular a cada 6 meses. A crença dela para provar qual era o valor dela estava no celular. E por que que eu estou trazendo isso para vocês? Porque o teto financeiro de vocês é criada a partir da sua crença. Então, se você tem uma mente escassa, o seu teto financeiro vai ser limitado. Se você tem uma mente abundante,
o seu teto financeiro, ele será escassa. Não é só aquela mente que não tem dinheiro, que pensa em falta, que está sempre reclamando. A mente escassa pode ser uma mente que também gasta dinheiro. Mas quais são as prioridades dos gastos do dinheiro? Primeiro, o iPhone. A cada 6 meses eu troco o iPhone. Por quê? Porque eu preciso mostrar que eu tenho, ao invés de começar a ter. Quando inverte as prioridades, a mentalidade fica mais abundante. E se vocês forem parar para pensar agora, a sociedade educa a gente para uma mentalidade mais escassa. A Black Friday, por exemplo, estimula a venda, estimula a compra, estimula pessoas a parcelarem coisas por muito tempo, comprar coisas que não precisam comprar. E, gente, a mentalidade escassa é isso também. Por que é que você vai comprar alguma coisa que você não precisa nesse momento? Se você tem uma mentalidade abundante, você gasta o seu dinheiro com inteligência. Você investe o seu dinheiro com aquilo que te dá um retorno, não com aquilo que não te traz um retorno. E perceba, se o seu teto financeiro ele é baixo, você vai sempre investir em coisas que não te dão retorno, porque você precisa sabotar de alguma maneira. Se você tem competência, se você é boa no que você faz, se você tem um bom retorno, digamos assim, financeiramente falando, mas você começa a se sentir culpada porque os seus pais não estão tendo a mesma vida que você, os seus irmãos não estão tendo a mesma vida que você, o que você vai começar a fazer? Gastar esse dinheiro em coisas que não te dá retorno, você vai parar de crescer. Eu tive uma cliente que ela sempre falava que toda vez que guardava dinheiro, sobrava o dinheiro, ela ficava doente e todo esse dinheiro ia para tratamento, exame, medicamento. E ela chegou até mim no projeto Mulher de Sucesso desesperada, porque era muito constante. Por fim, a gente trabalhou tudo isso, o que a gente identificou? Primeiro que a gente identificou uma grande culpa, porque ela e os irmãos passaram por muitas necessidades financeiras quando criança, por conta do contexto familiar. Ela cresceu, se desenvolveu e começou a fazer muito dinheiro, os irmãos não. Os irmãos continuaram presos naquele sofrimento. E aí ela se sentia culpada por ela estar bem, os irmãos não. Ou seja, teto financeiro. Eu não posso fazer mais, porque eu faço mais que os meus irmãos, eu fico melhor, eu me sinto melhor, só que eu não posso. O que será deles? Por que que eu posso e eles não? Limite de teto financeiro. Só que ela fazia o dinheiro chegava. O que que acontecia então? Ela adoecia. E aí ela gastava esse dinheiro com outras coisas. Porque se ela começasse a investir em patrimônio, investir em capacitações profissionais, ela ia continuar crescendo. E quanto mais ela crescesse, mais distante dos irmãos ela ficaria, mais culpada ela se sentiria. E quando eu perguntei para ela, tá, e para que é que você quer ter mais dinheiro então? Ela pensou, 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 pensou e ela não sabia o que fazer com mais dinheiro. O que que o inconsciente dela começou a fazer então? Já que você se sente culpada por fazer mais dinheiro e não sabe com que gastar esse dinheiro, você adoece. Assim você não fica bem e aí você se sente igual aos seus irmãos e o seu dinheiro tem um destino, que é tratamento médico. Então, perceba, o seu teto financeiro, ele está te alarmando dia após dia. Só que é numa linguagem que você já está acostumada. Perceba, se você sai do seu contexto familiar e vai num contexto familiar de uma outra família que você não tem contato, você vai perceber que eles têm costumes muito parecidos. Eles falam coisas parecidas, eles agem de forma parecida. Então, você cresceu tendo essas limitações, você aprendeu a ter essas limitações. Então, para você é normal. Para você é comum, para você é o dia a dia, é a forma de sobreviver. E é aqui a palavra-chave: sobrevivência. Se você acredita que o dinheiro é para sobreviver, pagar conta, comprar roupa, comprar comida,
e ter remédio em casa, você está só sobrevivendo. Você aprendeu que o seu dinheiro é para sobrevivência, teto financeiro. Por muito tempo eu também achei que dinheiro era só para sobrevivência. Aí o que sobrava eu estocava. Vai que acontece uma emergência, né? E sempre acontecia. Porque eu não vivia aquele dinheiro, eu não me permitia viajar, eu não me permitia festejar, não me permitia sair para almoçar. Então aquele dinheiro precisava ir para onde? Para uma emergência, porque esse era o destino dele. E o que que eu vim descobrindo todos esses anos? Gente, eu passei 3 anos só estudando questões de dinheiro, para poder fazer o projeto Mulher de Sucesso. E claro, me beneficiar também, né, porque quem é que não gosta de dinheiro? O que que eu vim descobrindo nesse processo? Quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu contribuo com as outras pessoas. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu melhoro a minha vida, mais eu melhoro a vida do meu filho e mais eu melhoro a vida de quem está perto de mim. Mês passado eu fui conhecer uma casa de repouso que vive só de doação. Tem 30 idosos lá, 39, se não me engano, 39 idosos lá, onde todos os profissionais estão cuidando. Tem enfermeiro, tem educador físico, tem nutricionista, tudo com base de doação. Quanto mais dinheiro eu faço, mais eu posso contribuir. Para que então ficar só na sobrevivência? Acontece que você tem um destino para o seu dinheiro além de pagar a conta? Você já imaginou o que que você poderia fazer com o seu dinheiro se sobrasse dinheiro? Então eu quero que vocês saiam daqui dessa aula hoje com isso em mente. O que é que vocês fariam se vocês tivessem mais dinheiro? Eu preparei aqui algumas perguntas, são perguntas chaves para vocês refletirem depois dessa aula, tá? Eu vou passar para vocês, e uma delas é isso: para que é que você quer ter mais dinheiro? Porque assim, ó, se você não sabe para que você quer ter mais dinheiro, você não vai fazer mais dinheiro. Lembra quando seu filho precisa para sobreviver, você faz? Você precisa ter um objetivo para que você vá atrás. Segundo, você precisa se sentir capaz de fazer esse dinheiro. Você se sente capaz? Hoje, se eu falasse para você, faça 20.000 reais até dezembro, o que que você falaria para mim? Fechado, Adriele, vamos fazer. O que que eu preciso fazer agora? Ou você falaria: "Ih, Adriele, não vai dar não. Imagina, 13/11 já. Não, não tem como. Nem sei por onde começar". Percebam que isso, gente, é um detalhe tão pequenininho, mas que faz toda a diferença. Mentalidade de escassez, mentalidade de abundância. Ok, eu vou fazer. O que é que eu preciso fazer para alcançar 20.000 reais a dezembro? Uma mentalidade de abundância. Ih, Adriele, não dá. Não tem tempo. Nem sei por onde começar. Mentalidade de falta, mentalidade de escassez. Então, o teto financeiro, ele é limitado pela falta. Falta de coragem, falta de capacidade, falta de merecimento, falta de oportunidade e falta de dinheiro. Se você está sendo movido pela falta, o seu teto financeiro, ele vai ter essa conotação aqui. Por isso, o exercício inicial que eu fiz com vocês. Abra aí ali o site para você fazer a compra fictícia da sua casa. Até quanto você está disposta a pagar numa casa? Você já decretou que é só isso que você pode. Pode não ser a casa que você quer, mas você vai comprar porque é só isso que você pode. Ok, hoje. Mas você quer viver assim o resto da sua vida? E eu vou falar um negócio para vocês. Inconscientemente falando, muitos de vocês querem. Por quê? Dá menos trabalho. É ou não é? Ih, Adriele, não dá para fazer. Melhor deixar do jeito que tá, porque não dá, não tem tempo para fazer. É mais fácil do que tá. Me passa aí o que que a gente precisa fazer, vamos criar um roteiro, vamos começar a trabalhar, vamos movimentar, vou fazer uma coisa diferente. É mais fácil. Segundo, crença sistêmica. Por isso que a aula, o dinheiro sistêmico é importante. Inconscientemente falando, muitos de vocês querem continuar nesse teto financeiro limitado por pertencimento.
porque a minha família sempre viveu assim, porque é assim que é o conhecido. E se eu começar a ficar muito, ter muito dinheiro, morar numa casa de 3 milhões de reais, estar com um carro zero na garagem, o que que os meus parentes vão falar de mim? É você a metida da família? Então, é sobre isso. Inconscientemente falando, muitos querem permanecer com um teto financeiro limitado. Dá menos trabalho, você não precisa mudar, você pode continuar sendo quem você é. E isso aqui é uma das coisas que eu mais bato, gente, quando as mulheres entram no projeto Mulher de Sucesso. Você precisa ser alguém diferente. Quem você é trouxe você até aqui. Você precisa ser alguém diferente. Se você quer um resultado diferente, há 10 anos atrás, quem era a Adriele? Cabelo estava pintado de preto, alisado, tava com camisa de banda, calça rasgada e all-star. Essa era a Adriele. Essa Adriele, ela não ia chegar onde eu cheguei. Essa Adriele aprendeu o quê? Assume o teu cabelo porque ele é a tua identidade. Para de se esconder. Camisa de banda é legal? É legal, sim. Adoro música. Música faz parte da minha vida. Mas alguém vai pagar pelo projeto Mulher de Sucesso se eu chegasse fazendo vídeo com camisa de banda e uma bandana no cabelo? Não ia. Aprendi que eu mereço estar em cima de um salto fino, num vestido de R$ 350. Por que é que eu estava de all-star rasgado? Porque eu acreditava que era isso que eu merecia. Bem, gente, faz parte do estilo. All-star rasgado é all-star com história. Era isso que eu falava. Mas olha a minha noção de merecimento. Qual era o meu teto financeiro aqui? Comprar um all-star para deixar ele rasgar. Então perceba, no dia a dia, vocês estão vivenciando o teto financeiro de vocês. Só que é de forma sutil, porque vocês aprenderam que isso era o normal. Se você chegar para a família de vocês agora e falar, então, eu vou comprar uma casa de 3 milhões de reais, o que que eles vão falar para vocês? Vão rir? Vão... Ô, louca! Pô, você tá louca? Boa. Vão falar que não tem como, vão falar que não vai ser nessa vida, vão perguntar se você está traficando, vão perguntar se você está roubando. Isso tudo é teto financeiro, gente. E para você é normal, porque você foi moldada nesse limite. Então, o que que você precisa fazer hoje? Identificar quais são as crenças que você tem a respeito do dinheiro. Quais são as crenças que você tem a respeito de até onde eu posso ir? Até onde eu sou capaz? E do que é que eu sou merecedora? Você merece um all-star rasgado porque tem história? Ou será que você merece estar bem vestida? Que eu tenho certeza, vendo a Bianca ali com o filho dela. Você não deixaria o seu filho andar de all-star rasgado porque tem história. Porque você olha para ele com amor, você olha para ele com dignidade. Mas você andaria, porque a sua crença é que o all-star rasgado tem história. Aonde está a sua dignidade nisso tudo? O teu limite financeiro não está na tua conta bancária. O teu teto financeiro não está na tua conta bancária. O teu teto financeiro está aqui, no limite que você se impôs. Até o final do ano, até o final do ano, eu vou fazer R$ 3.000, porque é o que eu preciso para pagar as contas atrasadas. Adivinha até onde você vai chegar no final do ano? Você não vai fazer R$ 10.000 no final do ano, porque você vai se esforçar para fazer R$ 3.000. Porque é o teto que você se colocou.
Agora, até o final do ano, eu quero fazer 20.000 reais. Ótimo, primeiro passo. Você acabou de quebrar um teto financeiro. Mas isso é o suficiente? Não. Você precisa fortalecer a sua autoconfiança. Você precisa fortalecer a tua autoestima e o teu senso de merecimento. E depois bancar isso, né, gente? Depois que eu parei de ser a menina do All-Star rasgado e virei a mulher do salto fino, teve muita gente que começou, tá metida, já não é mais a mesma. E eu falo, graças a Deus, eu ia odiar ser a mesma mulher de 10 anos atrás. Então, assim, ó, é sobre bancar também. Eu falo muito isso, bancar o seu valor. E para bancar o seu valor, você precisa estar confiante em quem você é e aonde você quer chegar. E esse é o segredo do teto financeiro, até onde você quer chegar. Você só quer pagar as contas? Você só vai trabalhar para pagar as contas. Você quer comprar uma casa de 100.000 reais? Você só vai trabalhar para comprar a casa de 100.000 reais. Você vai comprar uma casa de 3 milhões? Você vai comprar a casa de 3 milhões, porque você faz aquilo que precisa ser feito. E muitas mulheres se perdem aqui. Elas começam na ideia de visualizar até onde querem chegar, começa a ficar um pouco mais confiante em si, melhoram o senso de merecimento, mas param aonde? Fazer o que precisa ser feito. As coisas não acontecem do nada. As coisas não caem do céu. Você precisa fazer alguma coisa. O que que você precisa fazer hoje para alcançar aquilo que você quer? O projeto Mulher de Sucesso tem uma sessão onde a gente só monta do início ao fim o que você precisa fazer. Passinho por passinho. O teu objetivo é X? Ok. Então, hoje você tem que fazer isso. Amanhã você tem que fazer aquele outro. Semana que vem, aquele outro. Por quê? Você precisa fazer o que precisa ser feito. Caso contrário, você não vai alcançar. E fazer o que precisa ser feito também envolve o teto financeiro. Alguém da sua família conseguiu fazer o que precisava ser feito? Ou sempre tinha alguém doente? Ou aconteceu um desastre? Gente, eu atendi uma cliente um tempo atrás que tudo aconteceu quando um dos parentes ele foi usado como fiador para uma outra pessoa e essa pessoa acabou enganando e ela acabou perdendo o dinheiro. Assim, é uma história que eu não posso abrir por completo, mas o resumo é essa daqui, é isso daqui. Desde esse fatídico momento, aquela família nunca mais arriscou. Era sempre o certo, o exato, aquilo que era certeiro. Só que o que é certeiro não faz a gente crescer. Às vezes a gente precisa arriscar. Quando você sai de casa, já está colocando já está arriscando alguma coisa, porque você não sabe como é que vai ser o trânsito. Você não... Bonitinho. Você não sabe como é que vai ser a outra pessoa dirigindo. Se você faz um investimento, se você compra um curso, se você decide fazer uma transição de carreira, você não sabe como vai ser. Agora pensa uma família completa agindo assim, sem arriscar. Porque o teto financeiro foi abalado pelo sistema ali de enganação, que alguém perdeu tudo. Aquela pessoa perdeu tudo. O teto financeiro baixou. E ela perdeu tudo por quê? Porque ela confiou em alguém, ela arriscou. Então, olhar para o sistema familiar de vocês também vai ajudar vocês a entenderem qual é o teto financeiro de vocês. Por isso que é tão importante assistir a aula O Dinheiro é Sistêmico. Lá tem a base para vocês fazerem esse trabalho. Então, gente, o teto, eu vou repetir isso de novo. O teto financeiro não está na sua conta bancária, está na sua mente, no que você acredita que você consegue, que é capaz, que é possível para você. Quantas e quantas vezes já atendi mulheres. Gente, recentemente, a minha cliente estava falando
ela tá numa transição ali entre sair da onde ela está agora, abrir o próprio negócio, ou ir para um lugar um pouco acima do que ela está fazendo agora, para ter recursos para depois abrir o próprio negócio. Enfim, ela está tentando se estruturar nisso, esse é o nosso trabalho. E ela começou a falar: mas eu não sei se os meus clientes estão pagando tanto agora, se eles vão pagar mais caro depois, porque eu vou ter que aumentar o preço. Olha o limite, olha o teto financeiro dela. Preciso continuar cobrando pouco, porque se eu começar a cobrar mais, os meus clientes não vão pagar. Isso é teto financeiro? Agora, se você acredita que o teu trabalho vale tanto, você entrega esse tanto, seus clientes vão pagar tanto. Os clientes pagam aquilo que você cobra. Se você cobra R$ 10, os clientes não vão pagar 20, os clientes vão pagar 10. Se você cobra 20, os clientes pagam 20. Se você cobra 100, os clientes pagam 100. Mas o seu teto financeiro é o que te permite cobrar 10, 20, 30 ou 100. Qual é o seu teto financeiro? Ah, o meu teto financeiro é que se eu ganhar R$ 3.000 por mês, tá bom. Tá bom. Vou pagar as minhas contas e tá bom. Ok, mas melhor. Você não quer o melhor? Por que ficar com o tá bom? Então, sim, perceba o teto financeiro de vocês. É o limite. O limite que você está se colocando. Gente, sobre teto financeiro, eu desejo romper meu teto na real. Vem para o projeto Mulher de Sucesso, então, meu amor. O teu lugar é no projeto Mulher de Sucesso, porque a senhorita é uma mulher de sucesso. Então, venha para o projeto. Parece que eu estava falando, gente. Abre o pop-upzinho aqui da aula, e aí eu vejo que vocês vão comentando e eu me perco depois no que eu estou falando. Mas sobre o teto financeiro, o que eu tenho para trazer é isso, porque o assunto teto financeiro explicativo, ele é simples. Mas agora, na prática, na limpeza das memórias, na limpeza das crenças, é o que vamos ver. Então, eu trouxe aqui para vocês o conceito de teto financeiro, trouxe alguns exemplos para que vocês percebam no dia a dia de vocês como esse teto financeiro está apresentando, porque vocês podem até falar: não, meu teto financeiro é R$ 1 milhão. Eu acredito que eu valho isso, eu acredito que eu consigo, eu acredito que eu mereço. Aí tá ali tomando café no copo de requeijão, tá pedindo desconto em tudo que é serviço que as pessoas te oferecem, tá precisando fazer alguma manutenção em casa e não faz. Estou aqui falando do projeto Mulher de Sucesso e não entro no projeto Mulher de Sucesso. Então percebam, o teto financeiro, ele está no limite que você se colocou. Então percebam qual é o limite que você se colocou. E eu vou reforçar, gente, se você não assistiu a aula O Dinheiro é Sistêmico, assistam, porque é a base do teto financeiro. O fluxo do dinheiro, ele é de acordo com o fluxo sistêmico. Se você não consegue identificar o fluxo sistêmico, fica mais difícil você romper o teto financeiro. Porque o teto financeiro, ele é uma mistura das tuas crenças sobre dinheiro, tuas crenças sobre trabalho, tuas crenças sobre você mesma, mas também a bagagem sistêmica, o padrão de funcionamento que já vem instalado no seu inconsciente a partir da história da sua família. Então, assistam a aula O Dinheiro é Sistêmico. No final, tem uma dinâmica maravilhosa. Por falar em dinâmica, eu trouxe algumas perguntas aqui para vocês irem refletindo a respeito do teto financeiro de vocês. Então, eu vou fazer aqui. Já vão refletindo agora, mas é importante vocês anotarem. Eu esqueci, né, de avisar vocês, de trazer papel e caneta hoje. Gente, foi uma loucura de ontem para hoje por conta do WhatsApp ali, então vocês relevem hoje, que até eu cheguei atrasado na minha aula. Eu acessei a aula, acho que já era quase 8h10, né? Então vocês relevem. Então, assim, ó, primeira pergunta: quanto você quer ganhar por mês?
Segunda pergunta: por que é que você quer ganhar este valor por mês? Terceira pergunta: quem da sua família vivenciou a mesma coisa que você está vivenciando hoje a respeito do dinheiro? Quarta pergunta: como você se sente quando pensa na sua vida financeira? Agora a gente vai brincar de completar a frase. Quando eu tiver muito dinheiro, eu. Aí você completa a frase. Quando eu não consigo a quantidade de dinheiro que eu gostaria, eu. Aí você completa a frase. O teto financeiro é mais como você se sente, como você pensa e o que você acredita. Fora o histórico que você vem carregando. Então, essas 6 perguntas, elas mexem com o que você sente a respeito do dinheiro, o que você sente a respeito de você, o que você vem replicando de outras existências, de outras vidas da sua família e o que você pensa, porque você precisa trabalhar em conjunto. O que você sente precisa ser a mesma coisa que você pensa e o que você pensa precisa ser a mesma coisa que você faz. Não adianta você sentir que merece muito dinheiro, mas na hora de pensar em dinheiro, você ficar pensando que só quer desconto. Não adianta de nada você sentir que quer muito dinheiro, que você pensa em abundância, mas na hora de fazer você não faz nada. Então, essas 6 perguntas alinha sentir, pensar e agir a respeito do dinheiro. Aí agora eu vou encerrar a live do Instagram. Beijo, gente. Façam essas reflexões nos próximos dias. Assistam a aula Dinheiro é Sistêmico e eu aguardo vocês aqui na aula, porque agora eu vou abrir para perguntas e respostas. Tira dúvidas. As pessoas vão trazer quais são as suas questões financeiras para que eu possa dar algum direcionamento. Se você quer participar disso, vai ter que estar na aula. Então, me envia no direct a palavra exclusiva, que eu vou entender que você quer participar do grupo exclusivo da aula e eu te coloco no grupo. Beijo, gente. Até a próxima. Aqui é a mesma coisa, gente. Eu vou encerrar a gravação. Gente, eu acho que eu nem coloquei gravar. Eu coloquei gravar? Ah, eu coloquei gravar. Que susto! Achei que eu não tinha colocado gravar. Eu vou encerrar a gravação agora, porque é benefício de quem vem ao vivo na aula. Se você está assistindo pela gravação no YouTube, na descrição do vídeo eu vou deixar o link de acesso para você participar do grupo para ter acesso exclusivo às aulas, tá bom? Beijo, gente. Faça um exercício que vai ajudar muito e assista a aula O Dinheiro é Sistêmico.